Fala galera do TNCast, aqui mais um podcast da escola 29 de novembro. Eu sou o professor Rodrigo. Fala galera, eu sou o professor Matheus. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o nosso excelentíssimo diretor e chefe, o nosso professor Alex. Se apresenta um pouquinho para a galera, Alex. E moçada, beleza? Como todo mundo já me conhece ou deve conhecer, né? Se não conhece, deveria, né? Alex Andrade, eu sou o diretor da escola, né? Como foi apresentado, quero agradecer a oportunidade do Matheus e do Rodrigo estar aqui conversando, trocando ideia com a galera e dizer que eu tô não só nesse momento aqui, mas estou sempre aberto para ouvir, para falar, né? E trocar ideia com o pessoal. E, claro, que dentro das limitações do diretor, né? Claro. Antes da gente começar esse bate-papo, queria deixar claro para vocês que esse é um podcast da escola feito dos alunos para todos, né? Comunidade escolar aí. E pedir para você inscrever-se no canal, né? Vai estar o link em algum lugar aqui em cima ou embaixo. Sentar o dedo no like, ativar o sininho e seguir a gente no canal do Instagram, que é o TNCast29. Isso, exatamente. Ó, vai estar aparecendo na tela aí. Vocês vão clicar, vão seguir, ativar o sininho e as coisas que vocês já conhecem, né? É isso aí. Diretor Alex, antes de ser diretor, você é professor. Qual que é a sua formação? Porque a gente tem aquela visão assim, o diretor, mas o diretor, ele é professor, né? Eu sempre chamo você de professor, porque é importante, né, para gerenciar uma escola, você ter aquela vivência enquanto professor. Qual que é a sua formação, professor? Sim, só antes disso, eu gostaria de parabenizar vocês, os estudantes, pela iniciativa. Acho muito bacana a gente ter esse canal, né, e a gente ter um espaço de discussão que é virtual, porque os nossos estudantes, nossos professores, enfim, a nossa vida ela tá permeada por esses canais que são virtuais, né? Então, parabéns a vocês e principalmente os estudantes que estão envolvidos aqui pela iniciativa. Eu sei que está saindo um trabalho muito legal aqui. Legal. Bem, vamos lá a resposta. E sim, eu sou professor, né? Existem alguns estados brasileiros que o diretor escolar ele é selecionado para ser diretor, que não necessariamente é professor. E ele é exclusivo diretor, então seria como se fosse um diretor para sempre, né? O que não acontece no estado de Mato Grosso. Os diretores são selecionados para dirigir unidades escolares por determinado período. Não obrigatoriamente o diretor da unidade precisa ser professor, né? Nós temos aqui em Tangará uma escola que o vigia é diretor e realiza um excelente trabalho já por alguns anos. Essa escola já foi dirigida por um técnico da secretaria. Mas no meu caso, sim, eu sou professor. Eu sou professor de História, eu sou graduado em História e sou mestre em História. Desde aluno eu era apaixonado por História e aí fui para a faculdade, aí tive assim um grande conflito na minha formação inicial, porque era muito puxado, extremamente puxado. Mas eu sou formado em História, eu sou apaixonado pela História. E quando a gente pensa em História, não é só aquela história do livro didático, narrativas históricas. Aconteceu em 1500 em tal lugar. Não é só isso. O historiador ele é treinado, ele é formado para fazer análises. Para entender por que a história foi escrita daquele jeito e não de outro jeito. Isso, mas eu sou profissional de História. Eu gostava muito de História na época do ensino médio. Eu acho que o professor de História ele é fundamental assim, para a formação da gente enquanto aluno, porque você se apaixona tanto pela disciplina, mas também pela forma da didática, né, da disciplina de História. Eu gostava de História e Geografia, não só pela disciplina, pelos professores. Isso me inspirava bastante. E me inspirou, inclusive, a ser professor, né, pelos professores de História e Geografia. Eu também tive um certo apego assim pela história. Na minha época que eu estudava, eu tive aula com o professor Jair, não sei se o senhor conhece. Sim. E ele assim, a aula dele é uma das melhores aulas que a gente tinha. Não que as outras não eram boas também, a gente gostava. Mas assim, a minha preferida, entre aspas, assim, na época era de história, justamente pelo fato desse professor ele trazer os contextos históricos, mas não com o ponto de vista dele, mas narrando o fato realmente como aconteceu. A gente estava discutindo ontem sobre a história na escola, né? O ensino da disciplina de História está vivendo um conflito, assim, né? Não digo na escola em si, mas na sociedade em geral. Está havendo algumas controvérsias, algumas narrativas controversas em relação à história, né?
por um viés ideológico, político. O que você tem a comentar enquanto historiador, professor? Qual que é a dificuldade assim, do professor lecionar história hoje na escola? O aluno já vem pronto com o que ele ouviu da internet, da mídia, né, em relação à história. Beleza, só que antes de eu falar dessa sua pergunta, eu quero dizer para vocês as experiências de vocês, como é importante. Nós, professores, nós acabamos assim, não que é esse o nosso objetivo, mas nós influenciamos as pessoas. E daí a gente ter o cuidado dessa influência ser, né, sempre muito positiva. E eu fico muito satisfeito quando o Matheus fala que gostava da aula do Jair, professor Jair Braganholo, ex-diretor dessa escola, um cara fantástico, excelente professor de história. As aulas dele realmente, nunca fui aluno dele, né? Aulas maravilhosas que todo mundo fala. Tanto aqui no ambiente escolar de nível médio, quanto na faculdade também, tá? Fui colega dele na Unic há alguns anos atrás. E eu presenciei aqui na escola, eu tenho que falar isso para os alunos e para os professores, tem que ouvir isso aí. Veio uma moça aqui, ela veio fazer estágio, e eu perguntei assim, você vai estagiar você está, né, fazendo graduação, licenciatura, vai ser professora em quê? Qual a sua área? Eu estou me formando em História. Que legal, a vida de professor de História é bem difícil, hein? Ela mas eu sou apaixonado por História. Aí eu falei assim, mas você né, começou a gostar de História? Não, é porque eu fui aluna dessa escola, professor. Aí aqui eu tinha aula com o professor Edson Castudi, nossa, eu era apaixonado pelas aulas dele. E aí, nossa, eu escolhi fazer faculdade de História porque as aulas eram muito boas. Olha só, cara, a pessoa tomou uma decisão de uma carreira profissional, uma formação de 4 ou 5 anos, influenciada por um dos nossos professores. Isso aí é maravilhoso. Isso é educação, né? Isso é educação. Isso é educação. Agora vamos lá, a pergunta. A história, os historiadores dizem, a história é um campo em constante disputa. E toda a história contada, ela é a história do vencedor. O perdedor nunca conta a história. Quem conta a história é só o vencedor. Por quê? Porque se a história emplacou enquanto narrativa, enquanto história, é porque os poderes que organizam a sociedade permitiram que aquela narrativa perdurasse e não outra. Quer ver um exemplo? Você vai andando, aconteceu um acidente ali na esquina. Foi na saída da escola, cada um viu o acidente e foi para casa. No outro dia, os alunos chegam na sala de aula. Mesmo acidente, eles passaram do mesmo lado da rua. Vai ter quantos alunos passaram, quantas histórias diferentes vão acontecer. A história das sociedades, a história mundial, a história... Quem venceu a guerra que vai contar como foi a guerra, né? Exatamente. No sentido, então, a versão que permanece da história, e aí alguns alunos falam assim, professor, qual a versão oficial? Mas a versão oficial diz que não existe versão oficial. A história é feita de versões, né? E algumas são aceitas e outras não. E as verdades perduram por um tempo e depois caem. Então, o poder faz com que a verdade permaneça. Isso tanto dentro da história como dentro da própria ciência, né? Todo mundo aceita hoje que o planeta Terra gira em torno do Sol, né? Mas a gente já foi para a fogueira por causa disso. Era o contrário, né? A Terra era o centro e o Sol é que girava. Então, lá pelo século XV, por aí, a gente foi parar na fogueira por afirmar isso, que hoje é uma versão da ciência que está, né, escrita nos livros e as crianças estudam. Então, cabe ao professor de história, enquanto, né, ali lecionando, mostrar as várias versões, né? Ele apresentar eu acho não só um ponto de vista, né? Não só... Isso. Eu acho bastante importante, professor de história, eu procuro fazer isso em sala, que o professor de história procure, em certa medida, claro que isso é bastante limitado dentro do ambiente escolar, instrumentalizar os alunos. Quer dizer, ele dá instrumento para os alunos fazerem análise. Analisem comigo. Uma vez eu desenvolvi um trabalho, era de história, mas aí surgiu uma discussão polêmica na escola. Não, eu estava ministrando aula de sociologia. Surgiu uma discussão polêmica lá. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, moçada, vamos dar uma estudada sobre esse assunto aí no mundo. Era polêmica sobre Bolsa Família, né? É legal, não é legal, é coisa de pobre, é coisa de país pobre. Vamos dar uma estudada então. Será que existe Bolsa Família, né? Não com esse nome, obviamente, mas existe algum programa de transferência de renda em países desenvolvidos? Começamos a pesquisar e os alunos descobriram coisas que eles não tinham conhecimento, que a França tem um programa maravilhoso de transferência de renda, a Inglaterra tem auxílio funeral, tem auxílio inverno, quando a temperatura... Auxílio clima frio, quando a temperatura cai determinados graus lá, o governo repassa dinheiro para as famílias que têm pouca capacidade. Tinha uma aluna na sala de aula que ela deu um depoimento excelente, ela é
de descendência japonesa e ela viveu no Japão um tempo, voltou pro Brasil e era nossa colega na escola. E aí ela falou: professor, eu tenho um cartão aqui, ó. Esse cartão aqui, ele me permite eu levar meu filho no dentista lá no Japão. E é um programa de governo. Então, essas discussões, assim, você começa a ver que existem outras possibilidades. Sim. Que não é aquela versão tão pura e somente como uma verdade pronta e inacabada. Então, o aluno tem que estar instrumentalizado para desenvolver percepção, para começar a fazer análise. Eu me esforço, estando em sala de aula, para que a minha aula vá nesse sentido assim. Eu dar instrumento para os alunos para que ele faça as análises dele. E claro, que a história ela nunca pode fugir do conteúdo. Né? Sim. Ela tem narrativa, o que eu chamo de conteúdo é a narrativa histórica. Né? Existem polêmicas, por exemplo, sobre a questão da ditadura militar no Brasil, o período da ditadura militar. Inclusive, né? Ele tá com a camiseta 1984 ali. E, cara, 1984 eu ia mencionar agora. Foi de propósito? Leiam, gurizada. Quem não leu... ganhei de presente, tá? Não pode morrer sem ler o livro 1984, de George Orwell. Uau. Vamos chamar Reis? Bora. Desculpa interromper teu papo aí. Tem uma garotinha que mora um pouquinho distante, que chegou agora, que vai entrar aqui pra vocês no meu lugar. Pode vir, Cauane. Senhorita Reis, chegou atrasada, a gente perdoa o seu atraso. Eu sei que você mora no sítio, na zona rural, no campo, né? A educação do campo tinha essa... Oi, boa tarde, Joia, bem-vinda. Pronto. Cauane, já chega junto aí. A gente está falando sobre história aqui, o professor falou sobre 1984, e a gente está falando sobre as controvérsias que ocorrem em relação à história, né? O aluno já chega com aquela percepção de história e às vezes equivocada, né? Aí o desafio do professor é lecionar a história hoje na escola. Tu gosta de história? Da disciplina? Na verdade é meio difícil, né, pra mim, mas um pouquinho. Eu prefiro que o professor explique e fale, né, do que aquela coisa de eu ter que ler os capítulos do livro, da apostila. Eu prefiro que o professor fale. Que aí eu entendo mais e consigo gostar mais, né, do que... Deve ser legal, assim, a gente pensar da seguinte forma, pensando agora, daqui 10 anos, todos esses acontecimentos, se você daqui 10 anos for professora de história, tu vai lecionar o que você viveu. Sim. Isso é muito interessante, né? Quem viveu em 84, lecionar... Cara, eu não só li, eu estava lá. Então é uma coisa incrível, assim. Interessante essa conversa, que eu chamo a atenção dos alunos para isso, na sala de aula. Eu digo assim, moçada, a história, ela requer um distanciamento. Como tudo na nossa vida, isso serve para a vida, não só para a história. Você requer um distanciamento. Por exemplo, você está vivendo um conflito, você, por exemplo, adolescente, né? Qual a sua idade? 17. 17 anos. De repente, você está vivendo um conflito com seus pais, ali, com a família. Às vezes, não, tem coisas graves e nem coisas tão graves, que são conflitos que todas as pessoas vivem, né? Natural da convivência entre os seres humanos. É muito importante que você faça um distanciamento para fazer uma análise. E a história, ela é história. Existem algumas, né, tendências de análise historiográfica que eles vão chamar de história do tempo presente, às vezes até história do tempo imediato. Por exemplo, se algum pesquisador em história resolver, por exemplo, estudar, fazer um trabalho de história pesquisando as últimas eleições que vão completar 4 anos agora, né? As últimas eleições presidenciais, por exemplo. Isso seria história do tempo imediato. É muito perigoso trabalhar com um tempo muito curto, porque o distanciamento é muito pequeno. Então você precisa, a história precisa olhar de longe. Entendo. E isso serve também para as nossas relações. Sai um pouco, olha de longe, olha de fora, deixa um pouco as coisas acontecerem. Sem emoção, você está querendo dizer, né? Sem partido o distanciamento ideológico. O distanciamento temporal mesmo. Temporal. O distanciamento temporal. O tempo, ele resolve, ele responde muitas coisas. Fazer uma análise hoje da situação é muito quente, né? Isso. Então o tempo vai determinar, o acontecimento X foi por isso ou por aquilo, né? E eu sempre digo assim, por exemplo, nós temos aquela divisão clássica da história antiga, média, moderna, contemporânea. Aí a gente vai... E a pré-história, né? Antes disso. A gente vai pensar hoje assim, bom, quem sabe mais da história antiga
Somos nós que vivemos no período contemporâneo, ou o pessoal do período moderno que estava, né, o período imediatamente após a antiguidade? É quem estava perto que sabe mais ou quem está longe que sabe mais? Do ponto de vista da história, sem dúvida, é possível afirmar que quem está mais longe sabe mais. Por quê? Descobertas arqueológicas foram feitas que na época não existia, né? Pontos de vista surgiram e possibilidades de análise que na época muito próxima não existia. Então, Documentos que não foram encontrados na época, depois foram encontrados, lidos. Então, o distanciamento temporal, agora eu entendi, ele permite você enxergar muito mais. Então, hoje, nós que vivemos no século XXI, nós, profissionais de história, nós estudantes do século XXI, entendemos muito mais de antiguidade do que quem vivia no período moderno. Uau. Com certeza. Isso serve para a nossa vida, pessoal. Distancia das coisas, fica um pouco distante ali, faz um olhar um pouco mais distante. Claro que isso no tempo micro, né, da nossa vida, das nossas relações sociais, mas dá um tempinho, olha de fora, tá um exemplo da história vindo para a vida, acho que é legal. Isso explica também a gente, tipo, por exemplo, o seu João, né, só um exemplo. Eu era dessa época e não era tão ruim assim. Então isso explica, o que você está falando explica isso, né? Ele não é um historiador, ele não faz uma análise distante. Ele está falando de uma situação que ele viveu local, né, na época. Ele não sofreu com a ditadura, ele não teve repressão, mas é uma situação dele ali, de contexto local. Mas quem está distante, que viu depoimentos, que pesquisou, isso é muito interessante. Sim, outra coisa é assim, análise aí o profissional de história, todo mundo tem a obrigação mas o profissional de história tem o dever, não pode vacilar. A história não parte a partir de mim. Eu não sou o umbigo do mundo, o mundo não gira ao meu redor. Então, assim, quando eu faço uma narrativa defendendo, por exemplo, que antigamente, primeiro que antigamente não existe, né? Antigamente é quando? Há 20 anos atrás, 30, 40, 50 ou 150 anos atrás, tudo é antigamente. Então, a gente já trabalha com tempo, trabalha com tempo cronológico. Não, na década de 70, na década de 90, na década de 80. Então, assim, os anos 20, né? Por exemplo, né? Então, o profissional de história, ele tem o dever de fazer história a partir de evidências, não a partir do que eu acho. Enquanto que o cidadão comum não tem, né? Mas eu vivi essa época, não era tão ruim assim. Tem estudos de determinado período que ele é capaz de descrever melhor, o estudioso que está distante é capaz de descrever melhor os acontecimentos do que quem vivenciou. Por quê? Porque quem vivenciou primeiro estava carregado de emoções, carregado dos afazeres do dia a dia. Sim. Ele não estava proposto a fazer análise, como nós no dia a dia. Nós estamos vivendo o ano de 2022, nós não estamos preocupados em analisar o ano de 2022. Não. Daqui a 50 anos, alguém com base em evidências vai ter muito mais capacidade de analisar, né, o ano de 2022 do que nós estamos vivendo. Uau. Vamos virar um pouco o assunto. É até importante você falar sobre isso, Alex. Qual que é a função do diretor? Talvez eu não saiba isso. Eu acho que eu sei, mas talvez você falando aqui eu já não vou saber. Não sabia. Mas qual que é a função do diretor? O papel do diretor dentro da escola? Olha só, o diretor é uma figura única na escola, né? Eu falo isso não para me colocar num lugar superior de destaque, mas vamos pegar os estudantes, por exemplo. A Escola 29 de Novembro, ela tem aproximadamente 1.200 estudantes. Vamos ficar com esse número redondo. 1.200 estudantes. Aí quando você vem para professores, tem mais ou menos 90 professores. Aí você vem para técnicos, agora me fugiu o número da cabeça, não sei dizer quantos técnicos. Aí tem o pessoal que a gente chama do apoio. Quem é o apoio? É o pessoal que está envolvido com a limpeza e o pessoal que está envolvido com a cozinha. Então, só na cozinha nós temos 3, 4, 5, 6, 7. Só na cozinha nós temos 7. Aí quando você vem para a coordenação pedagógica, nós temos 3. E quando você vem para a direção, é só 1. Secretário e diretor é só 1 na escola. Independente do tamanho da unidade, a unidade vai ter um diretor e um secretário, né? E as atribuições do diretor, como é uma figura única, elas são muito amplas. Então, o diretor ele tem atribuições no campo pedagógico, né? Por exemplo, a coordenação pedagógica, a orientação, o acompanhamento da execução em si e a conferência, digamos assim, do trabalho dos professores é atribuição específica da coordenação pedagógica. Porém, as ações pedagógicas, todas elas
devem ser acompanhadas pelo diretor. São de atribuição do diretor. Fora isso, o diretor tem uma série de outras atribuições que estão relacionadas, por exemplo, junto com o secretário, a responsabilidade sobre a documentação escolar, o acompanhamento, a assinatura, a chancela, né, desses documentos é atribuição do diretor. Os cuidados e a guarda do documento e dos patrimônios da escola é atribuição do diretor. A parte chata que ninguém vê. Que ninguém vê acontecer, né? E todos os registros da escola é responsabilidade do diretor. Toda a documentação, assim, como eu posso dizer, legal da escola, para que a escola funcione, as suas autorizações é de responsabilidade do diretor. Às vezes a gente se envolve em processos assim, que você começa e eles são longos. Assim, você acrescenta um documento, aí precisa de outro documento. São todos processos, os nossos processos, eles são todos virtuais, né? Você inicia um processo, você começa a acrescentar documento, a juntar documento nesse processo, começa a acrescentar informações no processo, aí ele vai, aí alguém fala, né, por exemplo, do Conselho Estadual de Educação, aí ele volta, olha, altera isso, aquilo. Então o diretor vai fazendo esses trabalhos aí. E também as atribuições administrativas em si, com relação, por exemplo, ou principalmente em relação às finanças da escola. A administração, a responsabilidade é do diretor. Tem uma verba que o diretor administra. Sim. Fundo. O diretor administra recursos. Essa administração, ela não é feita tão somente e exclusivamente pelo diretor. Mas o diretor, ele que é a figura principal na gestão dos recursos. Por que não é sozinho? Porque a administração dos recursos que a escola recebe, ela é feita pelo CDC, Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Poucos participam, alguns talvez não sabem nem que existe, né? A participação da sociedade e da comunidade escolar é muito pequena. Funcionários, professores, estudantes, é muito pequena. A última reunião mesmo nossa... Isso é ruim, porque é cultural, né? Nas escolas brasileiras não tem, os pais não participam do conselho. Não participam. Né? Na última reunião nossa do conselho, por exemplo, nós tivemos um representante dos estudantes, enquanto que nós temos, né, mais cadeiras. Os pais também, é sempre um pai só, né, que vem, é difícil os pais participarem, mas o conselho, ele gerencia a escola junto com o diretor. Porém, tem um detalhe aí. Por exemplo, você pega esse pai aqui da nossa escola, ele é representante dos pais dentro do conselho. Ótimo. Ele é um voluntário. Ele é um profissional. Ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem o trabalho dele. E ele dá uma escapada lá do trabalho dele, da convivência familiar. Às vezes, as nossas reuniões sempre são assim, no final da tarde, início da noite. Então, essa pessoa, ou ela está saindo do trabalho, cansada, e indo para casa para tomar um banho, relaxar, ficar com a família. Não, ela vem para cá participar de uma reunião. Que às vezes leva mais de 1 hora e que, às vezes, né, o assunto nem sempre é muito legal. E a pessoa está ali. Essa pessoa é um voluntário. É uma voluntária. Então, ela não vai estar aqui o tempo todo. Como não está aqui o tempo todo, acompanha, participa, tem conhecimento de tudo que se passa. Só que o diretor é o profissional, né? Ele está aqui o tempo todo. Então, as coisas acabam, na prática, ficando bastante na mão do diretor. Eu acho que é a questão do aluno, do pai, sentir que a escola é dele também, né? Assim, tipo, a escola é minha. Né? Nos Estados Unidos, em alguns lugares, os pais vão no final de semana para ajudar a pintar a escola, limpar. É uma cultura, né? Ah, mas aqui tem recurso para pagar quem faz. A questão não é essa, a questão é você se preocupar com a escola, né? Tipo, se a escola vai bem, legal, é minha escola. Mas se a escola vai mal, a culpa também é minha enquanto aluno, enquanto pai. Essa é uma questão cultural, né? Acredito. Eu diria que não só da escola, eu diria que de toda a sociedade brasileira. A cultura brasileira padece de alguns problemas na minha avaliação, e eu comento com os estudantes quando tem oportunidade. Algumas coisas são... Eu não sou pessimista, mas algumas coisas são difíceis da gente contornar, né? Porque quando você fala cultura, eu acho que é uma palavra adequada. Cultura é aquilo que já está no automático. A pessoa faz e nem percebe. Um problema que é principal, é uma questão capital que a gente precisa resolver na cultura brasileira,
é a questão da relação público-privado. Então, um indivíduo, por exemplo, assim, você aborda um menino que jogou lixo na rua. Fala assim, meu filho, por que você jogou lixo na rua? Eu percebi que você jogou ali na rua. Ah, mas a rua não é de ninguém, a rua é pública. Então, qual que é a noção que está embutida aí? A noção que está aí é que o que é público não é de ninguém. Então, a noção não é assim, é público, é nosso. Não, é público, não é de ninguém, portanto eu posso sujar. E eu estou falando da rua, mas também o pátio da escola. O pátio da escola está cheio de pacotinhos, de embalagem de iogurte. Os meninos, e são meninos assim, que eu percebo que são de família, são adolescentes que estão bem trajados, são adolescentes assim que não vivem necessidades defenda sociais. Sua classe. Né? Não tem como defender. Hoje mesmo foi... Eu não sei o que ela é, se é coordenadora, secretária, não sei. Não sei nem o nome dela, mas ela passou em sala para passar uns recados, umas regras que já são regras há muito tempo, desde quando existe escola, mas tipo assim, só para lembrar os alunos, né? E aí ela contou que no banheiro dos meninos, os meninos estão jogando um papel higiênico no teto do banheiro. Então, não tem como defender. Não tem como defender. Que tem muitas escolas que não tem papel higiênico. Aí a nossa tem e os alunos fazem isso. Mas assim, vamos entrar no assunto aqui. O aluno, eu não acredito que ele é ruim num todo. Mas o que leva o aluno não ter esse comportamento? Você que está no meio dos alunos, dos seus amigos hoje, qual que é a cabeça da galera que está em volta de você? Assim? Eles não estão nem aí mesmo e... É porque, tipo assim, é uma falta de interesse da escola, né? De vir, de estudar. Porque a maior parte... Tipo, uma sala que na minha mesmo tem 28 alunos. 5 realmente estuda e não se esforça, realmente quer, faz, é natural, fez. É uma coisa natural, sim, fez. O professor entrou, ele fica quieto, faz. E o resto, tipo, não faz. Tem uns que não faz, tem uns que não abrem nem caderno. Na minha sala tem. Tem gente que não abre nem caderno. Então, tipo assim, é mais uma coisa que eles veem como uma obrigação, entendeu? De pai e mãe tá obrigando. Não uma coisa que é bom, que faz bem, que é o que precisa, é o que vai fazer virar gente, vai fazer ter... Que vai ajudar ele de uma certa vai ter um forma, trabalho, né? vai ter uma faculdade. Não pensa assim, pensa mais que é uma obrigação, uma coisa chata. Então, tenta desviar do que era para ser feito. Do foco, né? Desvia do foco. É tipo eu vejo como um casamento que se desgastou, assim. Aluno, escola e comunidade. Eu faço essa análise, assim, alguma coisa não está batendo. Alguém tá, ou a escola está falando uma língua que o aluno não está entendendo, ou o aluno está falando uma língua que a escola não está, nós não estamos nos entendendo. Eu sinto isso quando eu entro em sala. O aluno está muito distante de mim. E vocês vê alguma... O senhor que é diretor, vê a diferença? Tipo assim, já aqui só é ensino médio, né? Mas já trabalhou com fundamental, porque eu tenho irmãos que eles são do fundamental e, tipo assim, tem vontade de ir pra escola, se falta, chora, eu não fui pra escola, chorou, meu Deus, horrível, quer ir pra escola. E eu vejo o povinho aqui, a chance que tem de faltar, falta. Fez filho, faltei. Tem a diferença, né, do fundamental pro ensino médio, né? A galerinha não tem? Sim, enorme. Eu vejo assim, ó, é uma relação, o professor usou a metáfora do casamento. É uma relação que vai se desgastando. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela estuda numa escola pública, numa creche. E ela ama a escola, como você está falando. Ela ama, é uma maravilha ir para a escola. É a tia, se ela vê a tia na rua, ela fica a tia dela é tudo para ela. A professora, ela ama a professora, é uma maravilha. E vai se desgastando, né? Aí você vem para o ensino fundamental, os meninos, né? As crianças gostam de participar, gostam de estudar. Aí, quando você vem se aproximando do ensino médio, vem se desgastando e vem se tornando uma obrigação, né? O aluno vem meio que arrastado mesmo. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que a sociedade tem que reavaliar a forma como as escolas elas agem na prática. Eu acredito que não careça assim de uma mudança drástica de legislação, não. É uma questão de tomar uma decisão, mas essa decisão também não cabe só à escola, tem que ser instâncias superiores à escola e principalmente uma vontade da sociedade de ter uma escola de determinada forma, de ter uma escola que forme e não deforme, né? E o que eu penso? Qual que é a minha forma de pensar?
Só que assim, quando eu falo o que eu penso, eu falo o que eu penso, sou livre para falar o que eu penso, só que a minha ação ela é muito limitada. A ação porque eu sou um agente público, né? E enquanto agente público, eu vou agir pautado por todas as leis, portarias, normativas que eu tenho que obedecer. Orientação técnica, tudo. Então assim, o diretor fez mínimo assim eu sempre digo assim, de 100% das decisões que são tomadas na escola, o que está na minha mão, que assim, aquilo ali foi decisão minha mesmo, chega a 2%. O resto já está tudo definido, assim, a cor da escola, né? Nós estamos pleiteando um recurso agora para pintar a escola. O diretor escolheu pintar a escola. Já está escrito até a cor, a qualidade, a cor da tinta e quantas demãos vão passar na parede, está no manual. Então o diretor, assim, ele se mexe muito pouco para fazer aparecer o que ele acha que deve ser, né? Então, nesse sentido, eu sou agente público e eu estou para cumprir leis e estou cumprindo e pronto. Agora sim, a minha visão. O que eu penso? As escolas deveriam trazer questões muito mais pontuais e claras. E deveria estimular, basicamente, a disciplina. Quando eu falo de disciplina, não é só o oposto de bagunça. Eu concordo. Não é só o oposto de bagunça, porque às vezes você pode ter, assim, sei lá, um exemplo de um adolescente. Ele é aquele menino que conversa em sala, que o professor pede para ele voltar para a cadeira e tal, mas talvez esse menino tenha uma certa disciplina. Talvez ele está envolvido com, como você colocou, ele está envolvido com a formação dele. Ele tá assim, ó, o que eu quero, cara? Eu quero terminar o ensino médio, quero fazer uma faculdade. Para isso eu preciso de quê? De disciplina. Então todo dia eu sei que eu preciso ir na escola todos os dias. Pronto, esse menino é disciplinado. Ainda que ele converse na sala ali, mas ele tá com o norte, ele tá com ele tá com a finalidade definida, né? A disciplina, ela, por exemplo, o Matheus é professor de educação física. Pode um indivíduo se condicionar fisicamente sendo indisciplinado? Eu vou malhar, tá, vou pra academia. Essa semana não vou mais. Pronto, vou ficar 5 dias sem ir, depois eu vou 2 dias, pego bem pesado lá, aí o cara já consegue uma contusão lá, um machucado. Entendeu? Sem disciplina não vai. Tudo que é útil, tudo que é bom, e você precisa de disciplina para conseguir. Né? E a escola tem que dar esse norte. Eu percebo que isso falta nas escolas, e não é vontade do diretor. É mais uma... Principalmente eu. Por que eu digo principalmente eu? Não para me eximir, não para ficar assim, tirou o corpo fora, diretor. Não, pelo contrário, eu me envolvo bastante. Mas assim, apesar da legislação que orienta todas as escolas, cada escola acaba adquirindo seus hábitos próprios, sua cultura própria, sua dinâmica. Isso também é saudável, não acho que é problema. Então, faz pouco tempo que eu faço parte da Escola 29 de Novembro. Então, assim, a escola tem uma cultura própria, a escola tem uma dinâmica de funcionamento própria, né? E que aos poucos eu coloco, né, possibilidades. Falo, gente, que tal fazer de outro jeito, né? E aí, esse fazer de outro jeito, a gente chega a alguns acordos e estabelece... Não, né? Ou não, estabelece algumas questões. E via de regra, o diretor perde, tá? Então, tu não pode chegar e falar, vamos fazer assim, de pronto, jeito nenhum. Né? Não tem esse poder, né? Não. Nem deve, né? Olha, não seria legal. Eu acho que até deveria. Tinha coisa que eu gostaria de mandar. Chegar e impor. Mudaria rápido. Claro que, assim, dentro de... Quando eu falo que eu gostaria de impor, sim. Não em descumprimento à legislação, mas em cumprimento a algo que me amparasse. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de determinar. Que estudantes não entrassem na escola de chinelo e bermuda. É meu posicionamento. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência, que você não tô aqui para te agradar. Por quê? Adoro chinelo. Eu adoro andar de chinelo. Se você me ver na rua no final de semana, muito provavelmente estarei de chinelo e bermuda. No meu horário de descanso. Para mim é sinônimo de relaxamento, de estar tranquilo, de estar curtindo. Se eu tô na escola, eu não tô para relaxar. Tô para estudar. Então, assim, claro, né? Obviamente, tem a questão do indivíduo ali, ele tem uma dificuldade social, às vezes ele não tem tênis pra estar aqui todo dia de tênis. Isso a escola tem que enxergar. Não é ferro e fogo, nada deve ser. Mas, assim, não é um ambiente pra vir relaxadão. Não, é pra vir com compromisso, velho. Como que você vai num lugar com compromisso? Você vai de chinelão? Porra, que lugar que você vai de compromisso que você vai de chinelão, arrastando o pé e bermudão?
que espécie de compromisso é esse? Então já barra esse cara no portão logo. Se eu pudesse, eu faria, tá? Serve pros guri que tá de bermuda e chinelão aí. Se eu pudesse, eu te barraria no portão. Tem meninos vindo com aqueles shortinhos de joga bola. Não é de jogar bola. Não é aqueles tectel. Se fosse tectel, tudo bem, mas nem é. É aqueles de pijama. Aqueles bem samba molinhos. canção. Nossa, tipo, bem. Eu estudei tranquilo. estudei num colégio agrícola, comecei lá em 2003. Lá tinha uniforme pra sala de aula, tinha uniforme pro setor, que é as práticas que a gente fazia, e tinha uniforme da educação física. Eu lembro na época, minha avó gastou R$500 em 2003 para comprar o meu uniforme e o do meu irmão. Minha avó parcelou em 12 vezes aqueles uniformes, cara, e não entrava na escola sem os uniformes. Era botina, sapato fechado, calça, a camiseta de estudar, a camiseta de trabalhar, a de educação física, o tênis para fazer educação física, era tudo certinho. Nós éramos tinha muito menos recursos do que hoje, menos condição do que qualquer outro pai, qualquer pai aí da escola 29, e minha avó se desdobrou, vendia queijo, trabalhava na feira, o dinheirinho da aposentadoria que eu fui criado pelos meus avós, para comprar uniforme pra gente estudar no colégio agrícola, que era referência, na época era muito referência, né? E as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando e hoje é diferente. Eu concordo também com essa questão do uniforme. Eu acho assim inadmissível a questão da educação física, o professor Matheus. Cara, aluno ir para educação física de calça e chinelo e não ir trajado com o material, né, o uniforme da educação física. Eu acho isso inadmissível, cara. Tem uma série... perdão. Não, enquanto assim, professor observando, né? Fala, cara, educação física, tu tem que estar, né? Uhum. Tem uma série de questões que a escola precisaria rever, né? Por exemplo, você tem lá a dificuldade do professor de educação física também. Você pega um professor de educação física, ele pegou, por exemplo, o aluno chegou na escola, digamos, às 7 da manhã, às 7h50 ele está saindo para uma aula de educação física. E depois, às 9, esse aluno ele vai estar de novo dentro de uma aula que é teoria, que é ficar sentado, que é ler e escrever. Lembrando que não é culpa do professor de educação física. Aí essas questões, elas são complexas. Eu acho que dá para a escola trabalhar num outro modelo de escola. Inclusive aqui em Tangará tem a Escola Plena, né? É um projeto, ou um programa do governo do estado já de alguns anos. E, na minha opinião, assim, a sociedade entendeu mal a proposta da Escola Plena. Para mim, ela é criticada, né? Para mim, ela deveria assim, ser disputada. Eu devia estar fazendo fila para entrar lá. Uhum. As pessoas vão para lá, almoçam, vão para lá cedo, vão para lá, almoçam, tem café da manhã, tem projeto. Uhum. Tá? A escola há uma proposta muito, muito bacana. Que esse tipo de escola consegue resolver esse tipo de problema. Uhum. Porque assim, agora esse menino ele vai pro vestiário e ele vai tirar a roupa dele normal de calça jeans, camiseta e tal, e ele vai se trajar num traje adequado para a aula de educação física, por exemplo, né? E aí ele já sabe que aquele horário é para isso, então... Nossa, era o máximo. Tu saía da sala, ia tomar banho, né, saía do setor, né, ia lá fazer o canteiro de manhã, aí tomava banho, vestia o uniforme e ia pra sala. Aí no dia da educação física tinha um armário. Eu me sentia numa escola americana, assim, com o meu armário, com chave. Era loucura, era legal. O professor, conta a sua trajetória pra gente, assim, tipo, por que professor, onde você estudou, né, onde você trabalhou anteriormente, assim, um breve resumo. Então, beleza. Questão de 45 minutos eu conto minha vida. Bom, eu nasci em Curitiba, sou curitibano, na capital do Paraná. Nasci lá, vim para o Mato Grosso com 8 anos de idade. Meus pais decidiram migrar para o Mato Grosso, tinha alguns parentes, mudaram para cá. Eu me considero tangaraense, porque cheguei aqui aos 8 anos de idade, tenho 44. E filho de família de classe baixa, né, dificuldade financeira, sempre fui aluno de escola pública, o tempo todo fui aluno de escola pública, exceto num dado momento que eu vou contar daqui a pouquinho. E aí nem sempre eu tive uma boa relação com a escola. Sempre fui um aluno assim, acho que mais ou menos tranquilo, do ponto de vista do comportamento, mas não do ponto de vista do aproveitamento. Eu não era um dos melhores alunos da sala, acho que pelo contrário. Acho que teve situações de eu ser um dos piores alunos da sala. Uhum. E do mais ruinzinho mesmo, dificuldade de aprendizagem, algumas limitações e tal. Nada muito fácil, né? E aí segui minha vida estudantil, estudei aqui em Tangará numa escola do campo, que não existe mais, por um período muito curto, acho que
três meses. Estudei na escola João Batista, depois estudei na escola 29 de Novembro, depois estudei na escola Antônio Casagrande, que na época era NEP, bem antigo, aqui em Tangará, que é a extinta Seja Antônio Casagrande, que fechou o ano retrasado. Bem, quando eu saí daqui da escola 29 de Novembro, acho que eu estudei aqui um ano e meio, 2 anos, na verdade. Aí eu decidi parar de estudar, o que foi péssimo. Eu fiquei 1 ano e meio sem estudar, o que atrasou a minha vida estudantil. Aí eu decidi entrar na escola Antônio Casagrande, que na época era um programa, era um projeto que ele era em aceleração. Era para jovens e adultos, então era o meu perfil. Eu tinha, acho que 19 anos, alguma coisa assim. E entrei lá, me matriculei, e na época fazia 2 séries em um ano civil. Então, por exemplo, se eu ingressar no início do ensino médio e não perder nada, em 1 ano e meio eu concluía o ensino médio lá na época, né? Isso há muito tempo atrás. Aí, ingressei lá, não levei a sério, desisti. Aí depois, eu resolvi... Eu não tinha prática de ler. Eu não gostava de ler, e pior, eu não sabia ler. Louco. Eu sabia ler assim, ó. Por exemplo, lá tem uma caixa aqui na minha frente que vocês não estão vendo, tá escrito flores. Então eu sei decodificar. Isso aí eu aprendi enquanto criança, né? F-L-O faz flor. E mais R-E-S faz res. Então eu leio flores. Isso aí eu aprendi de criança. Mas ler, pegar um livro e ler... Hoje eu questiono meus alunos em sala. Eu falo assim, levanta a mão quem já leu um livro inteiro aqui. Eu quero conhecer a história de vocês. Tem aluno que você encontra estudante. Você encontra estudante ali no ensino médio. Muitas pessoas. Eu não sei a realidade da escola 29. Eu nunca ministrei aula aqui no 29. Trabalhei por um período aqui, mas já tem alguns anos. Eu digo agora, recentemente não entrei em sala de aula como professor aqui na escola 29. Mas você pergunta assim, em turmas de ensino médio, quem já leu um livro inteiro? Levanta a mão. Cara, de uma sala cheia, 3, 4, levanta a mão. Falei, gente, nós vamos na biblioteca, nós vamos pegar um livro e vocês, comigo, na aula de história, vão ler um livro inteiro. Ainda que seja um livreto. E tem, assim, resumos de clássicos da literatura. Às vezes a gente consegue encontrar alguns resumos, algumas adaptações que são muito boas e que o aluno consegue ler. E aí eu consegui, em algumas experiências, proporcionar que o aluno lesse um livro inteiro. Falou, o dia que alguém te fizer uma pergunta, te fizer essa pergunta agora, a resposta vai ser sim. Já li o livro inteiro na vida. Então eu era essa pessoa que eu sabia decodificar. Eu era alfabetizado, mas eu não sabia ler. Eu não sentava e conseguia ler por uma hora. Não tinha um letramento, né? Não era letrado. E um vocabulário, um léxico bastante limitado, né? E aí, por conta própria, eu decidi ler. Aí eu falei, vou ler. Peguei um livro, falei assim, esse livro aqui eu vou começar, onde que é o começo aqui? E onde que é o fim aqui? Então eu vou chegar lá. O primeiro livro que eu li, eu levei mais de 1 ano para ler. Levei mais de 1 ano para ler. Li inteiro sozinho. E as palavras que eu não conhecia, eu ia anotando. Aí tinha um dicionáriozinho velho na minha casa, com a capa rasgada, que era dos meus irmãos, que são mais velhos. Na época eu estudava no ensino médio, eu peguei aquele dicionário, encontrei algumas palavras que eu não conhecia e tal. Aí quando eu li esse livro, eu voltei para a escola. Lá pro Antônio Casagrande. Aí eu falei, não, agora eu vou bater para derrubar. Agora eu vim para estudar. Rapidão, concluí o ensino médio. Fiz um vestibular, na Unemate aqui de Tangará, para o curso de letras. Passei em 20º lugar. Não me matriculei. Minha mãe quase me bateu. Você não queria letras? Eu não queria letras, eu queria história. No ano seguinte, eu fiz o vestibular novamente, para a Unemate novamente, só que para o campus de Cáceres, da cidade de Cáceres, onde tem uma graduação em História, e fui aprovado em 21º lugar. Você vê que não são boas colocações, né? Fui lá, me matriculei. O negócio é entrar. O negócio é entrar. Geralmente o primeiro colocado, ele desiste, ele vai para um outro lugar. É o primeiro colocado da minha turma, não... E era 30 na época. Era 30, acho que era 30 que entrava. Entrei, fiz minha graduação, não deixei nada a desejar. Encontrei uma série de dificuldades na minha formação, assim, não limitações, mas dificuldades mesmo, barreiras para vencer. E eu consegui conquistar. Eu posso dizer que eu consegui reverter a situação daquele aluno muito limitado lá do ensino fundamental e do ensino médio. Na graduação eu consegui ser um bom aluno. Se tu não rompe ali, você ia ser evadido. Você ia se evadir.
Sim, Você ia desistir da escola. Eu ia desistir. Né? Ia desistir. Então eu me propus, depois que eu li um livro, depois que eu li o segundo livro, que eu decidi voltar para a escola, agora não tem brincadeira mais, agora eu não sou mais guri. É o que eu falo para os meninos quando eu encontro aí no corredor, às vezes eu tenho oportunidade, infelizmente, de chamar atenção, né? Mais do que conversar, chamar atenção. Uma das primeiras coisas que eu falo, cara, você tem barba na cara, velho. Toma uma decisão na sua vida. Você tem barba na cara, o que você tá fazendo? Você Papo reto, né? É, você tá pra cumprir obrigação, igual o colega falou aqui. Você tem que... Aí, concluí minha graduação. Graças a Deus, fui bem sucedido. E voltei para Tangará, fiquei 1 ano aqui. No ano seguinte, eu já ingressei no... 2 anos depois, aí eu estudei 1 ano, trabalhei 1 ano, estudei mais 1 ano aqui, me preparando. E depois passei na seleção para o mestrado. Lá em Cáceres? Não, na PUC de Porto Alegre. A PUC é uma instituição de altíssimo padrão, eu tenho orgulho de ter estudado lá. E é uma instituição privada. Aí foi o que eu ia explicar, que eu disse no começo. Foi a única vez que eu não fui aluno de instituição pública. Foi bolsista? Fui bolsista. É uma instituição de alto padrão. Ela, para vocês terem ideia, ela tem hoje a maior biblioteca da América Latina, é a PUC de Porto Alegre. Eu tive a satisfação e o orgulho de estudar lá. Fui aprovado lá no mestrado, concluí o meu mestrado lá. E eu não paguei para estudar lá. O governo pagou para eu estudar lá. Porque eu conquistei uma bolsa. Uau. Então, assim, eu não recebi nada, não ganhei, né? Não fui sustentado pelo governo, mas eu não paguei. Então, ela funcionou para mim como se fosse uma instituição pública. Então, a única vez que eu estudei numa instituição privada foi quando eu fiz o mestrado na PUC de Porto Alegre e não paguei. Do resto, toda a minha formação é em instituição pública. É que você foi bolsista, né? De uma certa forma, era um incentivo público. Era um incentivo público. Incentivo público. Inclusive, na graduação, fui bolsista também. Aí, depois Por do 3 mestrado, anos. tu voltou pra cá. Aí eu voltei, já assumi o concurso e tô tocando minha vida. E do ponto de vista acadêmico, eu não investi mais, foi por uma opção minha. Não, por enquanto, não pretendo doutorado. Você foi diretor do Antônio Casagrande também, né? Junto com o João Paulo, finado João Paulo. Isso, eu tenho uma experiência, uma relação muito boa com a Escola Antônio Casagrande. Eu fui aluno da Escola Antônio Casagrande, depois eu assumi o meu concurso lá, quando eu assumi o concurso, fui convocado no concurso, eu assumi lá na escola. Depois eu tive a oportunidade de ser coordenador, depois eu tive a oportunidade de ser diretor da escola. Uau. Vamos para as perguntas que fizeram aqui no Instagram. Nós criamos uma caixinha de perguntas e a galera fez algumas perguntas aqui. Vamos para as perguntas, né? Quer perguntar alguma coisa, Cauã? Antes das perguntas? Não. Quer perguntar alguma coisa pro diretor? Tu fica meio intimidado assim? Fica à de vontade. estar do lado de diretor, né? Ou não? Não dá medo? Não? Tranquilo. Não é fundamental, né? Fundamental, geralmente, ela não tem medo do diretor, né? O diretor. Mas eu falo bastante. É por isso que eu tô aqui no podcast. Falo muito. Mas eu sou uma boa... né, professor? Não, Sou sim. uma boa aluna. Aí. É uma não boa paguei aluna. ele, hein? Pra ele falar que é. Teve umas briguinhas, assim, lá em 2019, assim, Tanto é que eu... umas porradaria, mas ela acalmou. Comecei a ler livro por incentivo do professor. Porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho preguiça de ler, entendeu? Só que aí a gente o professor fez um projeto lá com a professora de história, e aí... Clube do Livro. Era o Clube do Livro. E aí, tipo assim, era meio que obrigatório eu participar, né? Então eu falei, então tá, né? Aí eu comecei a ler, aí eu aprendi a ler livro, né? Gostei. Hoje em dia, eu até pego o livro ali na geladeirinha pra ler. Oh, bacana. Só que, tipo assim, eu sou muito ansiosa. Então, eu começo o livro e eu termino numa pancada só. Não consigo por partes. Mas livro, assim, de histórias, assim, eu gosto de ler. Agora, pra pesquisar a resposta, não gosto. Tá, vamos lá, então. Temos aqui uma pergunta. Qual a sensação e a responsa de ser diretor de uma escola tão importante e histórica quanto o 29? Uau, que pergunta, hein? Professor que fez isso aqui. Sim, uma pergunta bastante interessante. Eu cheguei aqui na Escola 29 no final no início do ano anterior, durante a pandemia. Então eu vim para cá na condição de coordenador pedagógico, porque surgiram aqui turmas de EJA e eu tinha experiência em EJA, vim para cá, na vaga de coordenador pedagógico. Quando ficou vaga a direção da escola, algumas pessoas cogitaram o meu nome para ser diretor, porque aí foi feita a indicação em lista tríplice. Foram indicados 3 nomes
E dos 3 nomes, a diretoria regional escolheria um para assumir a escola. Aí, em uma reunião, eu lembro como se fosse amanhã, para usar a ideia de uma música do Engenheiros do Havaí, que eu curto pra caramba, eu disse assim, eu fico muito agradecido por vocês colocarem o meu nome. Eu cheguei recentemente na escola e vocês colocaram o meu nome na lista, né? Vocês estão considerando, o grupo está considerando a possibilidade de que eu venha a ser diretor. Isso para mim é uma honra, eu fico muito grato, muito agradecido de vocês colocarem o meu nome na lista. Nem que eu venha a ser diretor, né? E aí, né, vim a ser diretor. A DR entendeu que a minha experiência havia sido salutar e escolheu o meu nome. Então eu me sinto agradecido e, na mesma proporção, carregado de responsabilidades. É uma escola grande, é uma escola central, é uma escola diferente da experiência que eu tinha, que atendia exclusivamente modalidade. Aqui é ensino médio regular. E com EJA também, né? Com EJA também. É bastante difícil, não é fácil ser diretor de uma escola desse tamanho. É um desafio e estou tocando o desafio. E pretendo concluí-lo, né? Algumas coisas eu percebo que é bastante difícil eu conseguir contornar, né? Do ponto de vista da cultura da escola, e do ponto de vista da limitação do tempo em si. Tanto do tempo diário do trabalho do diretor, quanto do tempo, assim, digamos, o lapso que eu ficarei na direção. Então tem coisas que eu gostaria de realizar que eu percebo que levaria 3, 4 anos para ser feito. Entendi. A galera do terceiro 2229 aqui do Instagram perguntou: diretor, quando a cantina vai funcionar? Pessoal, essa cantina é o seguinte, por mim ela estaria funcionando, né? Mas eu tenho que obedecer à legislação. Então, assim, eu não permito, tá? É a parte que me cabe, eu falo com todas as palavras, tá? Eu não permito que ela funcione em desacordo com a legislação. Como tem que ser em acordo com a legislação, é um processo bastante burocrático que já foi iniciado. Nós temos aí ajudas importantes de pessoas da escola, tá? Não que outros não ajudem, mas eu vou mencionar aqui as professoras que estão diretamente ligadas ao Conselho Deliberativo, tá? A professora Josiane, que é presidente do Conselho, e a professora Rose Maria. Elas assumiram essa ideia de colocar a cantina para funcionar. E já foi feito o processo, tá? Faltam alguns detalhes para que a gente torne público o processo. É um processo de licitação com toda a burocracia de um processo licitatório. Muito semelhante à licitação que vocês veem falar na televisão. E a gente vai tornar isso público em alguns dias. E aí o interessado vai estar apto para abrir. Eu vi ela sugerindo até máquina de refrigerante. Pode a escola ter máquina de refrigerante? Não pode. Não, né? é porque quando o aluno fala colocar da cantina, a moeda lá e... que é o que a gente mais fala, né, aqui assim, né, que a gente tipo assim, a gente quer ir lá comprar um salgado, né, um salgadão e uma coca de 1 litro. Que a broca de vocês não tem fim? Sim, mas aí falaram que não vai ser assim, que vai ser tudo fitness, saudáveis, e os alunos não gostaram. Todo mundo quer coca, quer refri. Eu não diria que tem que ser fitness, mas assim, a escola tem algumas limitações, né? A gente sabe que os nossos hábitos alimentares, o professor Matheus sabe bem disso, os nossos hábitos alimentares, eles não são saudáveis. E qual é a parcela da escola? A escola, ela não pode corroborar com isso, né? Essa é a ideia. Assim como, falando nisso, a ideia da merenda. Qual que é a ideia da merenda? A ideia da merenda é que ela complemente as necessidades nutricionais diárias do indivíduo, né? Salvo na escola de tempo integral. Não, lá não é para complementar, lá é para ser essência mesmo. A pessoa vai se alimentar lá. Então, tá. Então, a escola, dentro dessas responsabilidades, a escola não pode compactar com isso. Excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de gordura na alimentação. Então, a escola, por lei, tem essas limitações. Se tu vai acabar com a tua saúde, que tu acabe na sua casa. A escola não vai ter esse papel. Mas os alunos ficam tristes com isso, mas tudo bem. Tem a feira. Tem a feira ali, que é do lado. Tem uma pergunta aqui do Souza Aguiar. Sala de aula ou gestão? Perguntando aqui. Pra mim, assim, eu percebo... Eu prefiro que as pessoas me analisem e não eu me analise, né? Eu percebo que eu não tenho dificuldade de transitar por nenhum desses espaços. O cara tá se achando. Não. Sinceramente, eu não tenho dificuldade em gestão.
eu não tenho dificuldade em ter que conversar com pessoas, eu não tenho dificuldade em ter que estar à frente e coordenar reuniões. Pô, mas quer dizer que você é bom, é um exímio administrador? Não, não sou, mas eu me sinto à vontade. E em sala de aula? Putz, super à vontade. Mas onde você se sente melhor, assim, tipo... Olha, os dois lugares me dão satisfação, igual. Por exemplo, quando essa experiência que eu narrei aqui, houveram muitas outras, assim, extremamente positivas ao longo da minha experiência na docência, quando os alunos falaram assim, professor, agora eu li um livro inteiro na minha vida. Cara, eu me senti parte da vida do cara, meu. Pô, isso é bom demais. Isso é muito massa mesmo. Porque, assim, eu construí algo na vida daquela pessoa. E na gestão também. Olha, eu vou contar uma história rapidinho pra vocês. Eu contei que na outra escola, eu fui aluno, e depois professor, e depois diretor, né? Uhum. Quando aluno, que eu me matriculei na escola Antônio Casagrande, a escola tinha várias salas de aula com piso de vermelhão. Aquele tipo de piso... Uhum. Piso que a gente chama de piso queimado. Ela nem sabe o que é isso, porque é jovem. Vermelha. Eu sei sim, eu moro no sítio, lá tem. É tudo porcelanato. Cimento queimado, nunca né? viu isso na vida. Cor vermelha. Quando eu assumi o concurso, eu saí da escola... Quando que eu saí da escola? No ano 2000. No ano 2000 eu saí da escola e o piso era de vermelhão. No ano de 2009 eu assumi o concurso, então 9 anos depois. Eu assumi o concurso e o piso era de vermelhão. Nossa, Deus. Aí em 2008, quase 9 anos de novo depois, eu assumi a direção da escola e o piso era de vermelhão. E eu tive a oportunidade de trocar piso de todas as salas de aula. Isso é massa. De todas as que tinham vermelhão, não tem mais. A escola hoje ela não pertence mais à rede estadual, ela voltou à propriedade do município, né? Ela lá funciona hoje. O prédio lá do Casagrande é do município, né? Ele foi doado para o Estado e o Estado devolveu agora para o município. Então hoje ele pertence ao município e está lá funcionando 1, 2, 3 escolas lá dentro por conta de reforma de escolas municipais. Enfim, o prédio pode ser visitado, todas as salas têm cerâmica. Tem algum projeto assim para construir uma escola no estilo do antigo NEP? Tipo, o Estado construir uma escola para colocar a galera do EJA tudo nesse prédio. Tem algum projeto nesse sentido ou eles só vão jogar para as escolas? Não conheço. E só para completar a ideia, isso me proporciona satisfação. Por exemplo, o fato de eu ter vivenciado enquanto aluno, professor e depois eu poder transformar. Show de bola. As salas ficaram muito melhores. Então, tanto eu estando em sala de aula quanto eu estando em gestão, tem pontos que me dão muita satisfação e eu me sinto realizado em fazer. Agora, com relação à EJA. A EJA é uma modalidade, né? A EJA, o que é a EJA? A EJA é a EJA, não é o EJA. A EJA é a Educação de Jovens e Adultos. Por que existe educação de jovens e adultos? Porque houve falha no processo de formação das pessoas. Alguém, não tô dizendo que a pessoa falhou, eu estou dizendo que houve uma falha. Se é da pessoa ou se é da sociedade, não cabe aqui a discussão. Fato é que a pessoa é para ter como você uma formação linear e sem interrupções. Então você pega lá, desde a sua infância, ou no mínimo desde o primeiro ano do ensino fundamental, você tem 9 anos de formação fundamental, depois primeiro, segundo e terceiro ano de formação média, pronto, você concluiu sua formação básica. Isso vai acontecer na sua vida, ótimo, mas tem gente que sofreu aí nesse percurso, né, por conta das condições sociais, por conta da condição talvez exclusiva da família, por conta talvez de doença, que é a menor caso, né? O indivíduo sofreu uma doença, ficou 3 anos, você não pode ir em escola, por exemplo, e atrasou toda a vida dele. Isso quase não existe, né? A maioria por questões sociais mesmo. Qual que é a realidade do cara? Ele tem que trabalhar, velho. Se ele não trabalhar, a coisa em casa fica muito mais difícil, o bicho pega. Aí, pra trabalhar e estudar é pesado pra caramba, eu sei que eu fiz isso. Então o cara acaba abandonando. Aí houve o quê? Uma falha na formação dele. A EJA, ela tem algumas funções que está prescrita em legislação e uma das funções é ser função reparadora. O que o governo do estado de Mato Grosso fez há alguns anos? Ele decidiu, ele entendeu que deveria ter uma escola exclusiva para atender a modalidade. E ele fez o que era chamado os centros de EJA, que eram os CEJAs. Depois um determinado governo entendeu que não deveria mais ter centro de EJA e desfez e pronto. Agora, a modalidade é atendida em escolas como a nossa. Entendi. A última pergunta aqui, essa pergunta é interessante. Diretor, tem alguma pretensão para algum cargo político no futuro? Fora da escola. Eu posso dizer com todas as letras, claro que não.
Eu vivi uma experiência maravilhosa. Eu fui candidato a vereador no ano de 2008. Foi uma experiência fantástica na minha vida. Nunca diga nunca. Sejam candidatos para vocês conhecerem a política por dentro. E essa experiência me bastou. Eu gosto da política. Obrigado. Não tenho pretensão de cargos político-eletivos. Não. O fato de você falar que não tem pretensão não significa que nunca. Quase que nunca. Porque, assim, ó, veja bem uma coisa. Eu acho que eu tenho aprendido algumas coisas que servem para a vida de todo mundo. O que te move é o desejo. Por isso, quando eu vejo esses guri de chinelão aí... não sou contra quem anda de chinelo, não. Mas eu sou contra quem anda relaxado com a vida. Cara, tem momentos de relaxamento na vida. E tem momentos que você tá focado, velho. E na escola é pra estar focado, não é pra estar relaxado. E o seu corpo tá mandando uma mensagem. Quando você tá de chinelão, arrastando os pés no chão, você tá mandando a mensagem que você tá relaxadão. Relaxadão. Relaxado, quando eu falo relaxado, você está descomprometido. Por exemplo, eu tô na minha casa, eu tô relaxado. Ó, chinelão no pé. Tô relaxado, tô descansando. Mas tem momentos que na minha vida, e isso da minha vida é a semana toda, é 5 dias de luta, eu tô focado, não tô relaxado. Então, assim, ó, cara, o que move você são seus desejos. Véi, se você não tem desejo, você vai pra onde? Atribuir uma frase a Shakespeare... Os caras vão te empurrando, né? Atribuir uma frase a Shakespeare que natureza cuida. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Nossa, então, guri, você tem que ter desejo, cara. Então, qual que é o seu desejo? É o seu desejo que move suas ações. Então, quando eu falo assim, eu não tenho pretensão política, eu tenho outros desejos na minha vida que passam longe de candidatura e de cargos políticos, eletivos. Você ia perguntar alguma coisa? Não? Faz uma perguntinha aí. Brincadeira. É que eu falo muito, eu te interrompi, eu achei que tu ia perguntar algo. Não? Não, eu ia falar uma coisa sobre essa de relaxado e voltando lá no assunto dos uniformes, que tipo assim, eu sou uma minoria, né, dos jovens que concorda e queria uma coisa assim, mas tipo assim, quando eu falo, eu não digo assim, a blusa, o uniforme, não, eu queria um uniforme assim, 100% tem muitos colegas meus que quer como se fosse nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos a pessoa vai com a roupa de casa, né? Mas aqui eu queria uma coisa assim que fosse 100%, tipo assim, uma roupa pra tal dia, no outro dia certa roupa, com tipo sapato, calça e o uniforme. E igual, parecido com o que é no Tiradentes, mas uma coisa assim de não ser militar, entendeu? Compreendo. Na escola mesmo. Pra cada situação, um uniforme, né? Sim. Educação física e tal. Eu tenho amigos meus que estudam no Tiradentes e eles têm, tipo assim, cada dia é um uniforme, cada dia é um tipo de cabelo preso. Eu acho que cabelo não tem necessidade, mas eu queria que aqui também fosse, aqui em outras escolas também, desse tipo, o uniforme, entendeu? Que aí não ia ter essa de ter que reclamar com o aluno, do tipo de roupa que ele tá vindo, ter que reclamar de estar vindo com chinelo. Não, porque já ia ser... Já tem um uniforme ali, é aquilo que você tem que usar, não fora disso. Então não ia ter essa discussão que a gente tem diariamente, né? Entendo. A escola militar ela tem que ser só em um colégio ou pode ter mais de um colégio com a gestão militar? Você sabe alguma coisa relacionada? Eu tenho... Se chegar alguém aqui e falar, vamos militarizar aqui... Qual que seria a sua visão, assim? Tipo, bom, a minha visão é uma coisa e a legislação é outra, né? Eu acredito que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem... 3 escolas militares? Ô, louco. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu... Assim, a instituição tem a sua função. Acredito que a escola militar, ela é saudável, não sou contra a escola militar de jeito nenhum. Só que eu entendo que eu não preciso ser militar para ser disciplinado. Eu posso ser civil e ser disciplinado. Quando eu falo disciplina, não é assim só do tipo, não sai 1 milímetro da regra. Não, é ter foco. Quando eu falo disciplina, é ter foco. Se você está chegando atrasado, não é pecado, você não vai pro inferno. Só que você está chegando atrasado todo dia, você perdeu o foco, cara. Você está errado. E eu tenho que dizer para você que você está errado. É meu dever. E como eu faço isso, não enquanto pessoa, mas enquanto instituição? Estabelecendo limites. Então, foi avisado aí. Fechou, tá? Limite é 10 minutos. Por quê? Porque senão nós estamos dizendo com as nossas ações para as pessoas que elas podem fazer o que quer. Se elas podem fazer o que quer, elas estão num estado de relaxamento. Se elas estão num estado de relaxamento, elas perderam o foco. Se elas perderam o foco, provavelmente não atingirão o objetivo. Se é que os tem. Se não os tem, a escola tem que determinar. Ou tem que determinar... Não é essa palavra, perdão. A escola tem que estimular que as pessoas tenham objetivo.
Entendo. Pra gente encerrar aqui, queria que você falasse, professor, quem é o Alex fora da direção, fora da escola? Os alunos têm mania de ver a gente no mercado e falar assim: professor, você aqui no mercado? É claro, eu preciso fazer compras, né? Professor, você aqui na praça tomando tereré, de chinelo. Então, assim, os alunos, eles parece que não conseguem ver a gente fora desse, não digo um personagem, mas da atuação, né? Sim. Quem que é o Alex fora daqui? O que gosta de fazer, os hobbies, ou a sua rotina fora daqui? Cara, é bastante complicado eu falar de mim, assim. É mais fácil eu falar... Eu sou um cara bem tranquilinho, assim, bem recatado. Eu não gosto, por exemplo, de estar em ambientes que tem muita gente. Tipo, shows, essas coisas, assim, eu sou mais sossegado. Eu não pratico esporte nenhum. Eu recomendo que vocês pratiquem. Eu sou preguiçoso para praticar esporte, sempre fui. Mas é interessante. Pratiquem esportes. Recentemente eu estou começando a fazer umas atividades físicas, mas nem é esporte. E eu gosto de algumas coisas assim que são um pouco comuns. Por exemplo, tem uma coisa que eu sou apaixonado, que são ferramentas. Eu tenho diversas ferramentas. Eu faço trabalhos em madeira, por exemplo. Nada refinado, nada chique, tá? Eu não sou um marceneiro exímio, mas eu tenho ferramentas para trabalhar com madeira. Eu tenho ferramentas para trabalhar, por exemplo, com mecânica. Eu gosto de atividades manuais. E eu dispenso algum tempo a isso. No mais, eu estou sempre com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais, com a minha família. Gosta de futebol? Não gosto de futebol, não gosto de TV. Não torce? Não torço para time nenhum, não assisto TV. Copa? Copa do Mundo nem me atrai, assim. Mas não sejam como eu. Não sejam como eu. Não, sim. Sejam diferentes, se envolvam com essas coisas. Tem pets? Porque é legal. Tinha, mas não tenho mais também, porque depois da minha filha, ela domina todos os espaços. E não sabe o filho ele rouba a cena, né? Sim, e é legal. É legal, nossa, eu acho Deus. que não, hein? Meu pai tem 4 filhos e porque 9 cresceu. cachorros. Não, Ele chega, a primeira coisa que ele vai nos cachorros. Eu Dá tenho 2 cachorros, né? Era assim, dentro de casa e tudo. O filho nasceu, o filho rouba a cena. Não tem como. Eu pretendo. Eu tô até com dó dos meus cachorrinhos. Agora eu vou deixar eles ficar mais perto, né? Porque o meu filho tá crescendo, né? Mas no comecinho, assim, eu não... Por causa do pelo, essas coisas, né? A gente tem todo o receio, né? Mas é legal. Eu tive durante muito tempo cachorrinho. Signo? Qual é o seu signo? Eu não tenho signo. Eu não acredito nessas coisas. Não acredita? Não acredito. Ele é bem... Eu não... Sabe qual que é o meu lance com signo? Eu não acredito que algo possa me reger. Eu acredito que algo possa me influenciar. E numa influência muito limitada ainda. Por exemplo, esses dias eu vi uns caras falando um lance interessante que eu não sei explicar bem, mas é que assim, que o homem, enquanto sociedade, o homem desbravou os oceanos, desbravou primeiro os continentes, né? Depois desbravou os oceanos, e depois começou uma corrida espacial, desbravar espaços fora do planeta, né? Mas que a grande fronteira que o homem tem que conhecer é a mente, é o homem interno, é para dentro dele, né? De modo que eu tenho muita coisa para pensar, muita coisa para conhecer, muita coisa para estudar, e eu não acredito que eu seja regido por movimentos de planeta ou por posicionamento de astros. Eu acho que eu posso, assim, ser influenciado e ainda num aspecto só físico. Por exemplo, todo mundo fala e eu acredito. A mulher tá grávida. Aí ela tá perto do parto, tá se aproximando da data do parto. Houve uma mudança na fase da lua. Pá! Acontece o parto. Eu acredito nessa influência dos astros sobre o homem físico, sobre o homem matéria. Agora, o homem psique, ele é extremamente complicado e eu não acredito que movimento, posicionamento de astro possa... E religião, diretor? Eu sou religioso. É religioso? Eu sou religioso. Tem gente que fala assim, eu não sou religioso. Não, eu sou religioso. Eu vou na igreja constantemente, eu tenho minha prática religiosa. Eu vou na igreja. A fé é um escape, né? Eu sou cristão. Ou não, sim. Uma resposta. Uma resposta. Não só um escape, melhor, uma resposta. Uma resposta. Concordo. Porque não tem muita explicação, mas assim, enfim, para ser pontual, eu sou religioso, sim. Eu tenho uma igreja da qual eu sou membro, que eu frequento há muitos anos.
E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Cauane? Você quer deixar algum recado, ô, professor Alex? Para os alunos, para a escola? Sim, muitos recados. Se eu pudesse, eu me transformaria em recados. Quer deixar algum? Gente, sejam comprometidos. E, acima de tudo, pensem numa coisa. Essa escola é o quê? Essa escola é o resultado do grupo. Essa escola não é a cara do diretor, não tem a cara do diretor, ela não tem a cara da equipe gestora, ela não tem a cara dos funcionários que limpam, que fazem a merenda, não tem a cara dos professores, ela tem a cara do grupo. Ela tem a cara da comunidade. Então, não fale mal da sua escola, não pense mal da sua escola, porque em certa parte você é a sua escola. Quem faz a escola é o aluno. Somos nós todos. Vestir a camisa da escola. A comunidade interna. Então, se a tua escola é uma porcaria, aquela escola é uma porcaria, velho. Então, você faz parte dessa porcaria. E você contribuiu para que ela seja uma porcaria. Quando eu falo isso, não estou me eximindo das minhas responsabilidades administrativas de forma alguma. Tem coisa que é comigo mesmo, né? E tem coisa que não, que é da comunidade. Então, assim, assumam a noção e o espírito. Quando eu falo espírito, não é no sentido espiritual religioso, mas a intenção de comunidade. E a palavra comunidade no Brasil ela é muito mal vista, né? Porque nada comunitário presta. Como que é o centro comunitário no seu bairro? Mal cuidado. É uma porcaria, deve estar caindo. Muito provavelmente, salvo raras exceções. Mas nós precisamos muito do espírito comunitário. O que é esse espírito comunitário? Sentir-se pertencente ao grupo. Então a Escola 29 de Novembro, quem é? Ela é uma instituição histórica, ela é mais velha que a cidade de Tangará da Serra. É uma instituição significativa, com contribuição para a história da cidade. E ela precisa que as pessoas entendam que são parte dela. Eu sou muito passageiro, a Escola 29 é permanente. Sim. Os estudantes duram mais que eu na escola, né? Os estudantes ficam 3 anos na escola, agora vão ficar 5, nós estamos com estudantes de 9º ano. Então, assumam a escola enquanto de vocês. Se ela é boa, não é o diretor que fez ela ser boa, é a comunidade. Se ela é ruim, ela é resultado da comunidade. Mas momentaneamente, se ela é ruim, vão te culpar. É porque, infelizmente, assim, as pessoas sempre arrumam um culpado. E a culpa está sempre fora. Você já viu o cara que bateu o carro na rua? Raramente a culpa é dele. Cara, tinha um buraco, não? O farol do carro que estava na direção contrária ofuscou minha visão. Tinha um buraco na rua. Não, a pista é inclinada, escorregadia. Meu carro não sei o quê. Já, em raros casos, eu falo assim, cara, eu vacilei, foi um vacilo, minha culpa é toda minha. Sempre tem a desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. É do presidente da República, é do governador do estado, é do prefeito. Não que esses níveis de gestão pública não tenham sua carga de responsabilidade, assim como eu tenho enquanto agente público. Sim. Mas é que a gente acostumou a colocar a culpa no outro, né? Você tem a rua suja. Cara, eu vejo coisas absurdas. Eu vejo pessoas que abrem o portão da casa e o cachorro dele vai fazer cocô na calçada do vizinho. Esse cara quer ter um bairro limpo. Eu vejo isso. É incoerente, né? Sim. A culpa é dele. Não muda a sua postura, cara. Você tá errado. Os meninos aqui da escola, ó, meninos com família, com tudo, mora com pai, mora com mãe, tem estrutura familiar, não tá jogado, a condição financeira ali não é tão ruim assim, né? Em alguns casos talvez seja muito favorável. E os meninos jogam lixo no chão. Aí a culpa é do diretor, ou do prefeito, ou do presidente da República, pelo amor de Deus. Todo mundo tem sua carga de responsabilidade, sim, e tem que assumir. Só que não dá pra ficar transferindo culpa, meu. Tem coisa que é comigo mesmo, é comigo cidadão, é comigo aluno. Eu tenho que assumir, então assuma, né? E o recado final envolva-se. Você é parte, querendo ou não. Se falam mal da sua escola, saibam, falam mal de você, você é parte dela. Então vamos fazer com que falem bem. É isso aí. Diretor, tem tu tem Instagram, Facebook, você quer falar? Olha, então, continuando as minhas esquisitices, né? Continuando com tem Orkut? O que você tem aí? Eu queria ter eu gostava muito do Orkut. Vai voltar, eu vou ter Orkut. Se tu falar teu Instagram, se você tiver, aumenta seguidor lá. Eu não tenho Instagram, não sou dado essas coisas, não frequento. Eu tenho um perfil no Facebook, que eu tenho muitos amigos lá, mas todo mundo que me pede pra fazer amizade, de 6 em 6 meses eu entro lá e aceito todo mundo. Isso, não frequento, não Alguém uso. Entra no Facebook ainda hoje? Eu nem tenho mais. Não uso redes sociais. Enfim, pra resumir, não uso.
Tá certo. E é isso aí, gente. Foi muito legal bater esse papo, né, com o nosso diretor Alex. Quer falar alguma coisa, Cauane? Muito legal que tu chegou também, né? Tava Meio né? atrasadinha, mas... Tava aí preocupado contigo, né? Se chegava ou não, mas... Galera, e por hoje é só, né? Um abraço, um beijo no coração de vocês. E não esqueçam de inscrever no canal, de dar o like... O que mais que tem que fazer? Ativar o sininho, seguir a gente no Instagram, e é isso aí. Podcast da Escola 29, TNCast, dos alunos para todos. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau.